Pronto. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma reunião nossa aqui do NEPGCL, parceria com o Espiritismo.net. E hoje, dia 22/7/2025, nós estamos ainda fazendo a recapitulação do estudo que foi feito até o capítulo 4 dos Gálatas. Hoje, na quarta semana com essa recapitulação, e hoje a gente iniciou o capítulo 4. O capítulo 4 é um dos capítulos mais longos, né, o 4 e 5, e talvez a gente não consiga terminá-lo hoje. Talvez não, com certeza nós não vamos conseguir. Então, a gente prossegue e provavelmente finalizamos, então, esse resumo, essa revisão aqui, na próxima semana, tá? E aí, na outra, ainda a gente inicia, então, entramos no capítulo 5, tá? Então, vamos ver, ó, o capítulo 4, ele começa com uma pequena perícope, de 11 versículos, que ele começa a falar da filiação divina. Na verdade, Paulo fala diversas vezes, vamos dizer, a mesma coisa, o mesmo tema, só que usando outros argumentos, outras palavras, né? Então, como a gente comentou, inclusive, a semana passada, que é como aquela espiral, né? Que ele volta no mesmo lugar, mas acrescenta mais alguma coisa, e volta de novo e acrescenta mais alguma coisa, e assim ele vai prosseguindo, né? Então, aqui ele vai falar do que ele já falou, mas usando outros termos aqui. Então, ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de modo que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Outrora, é verdade, não conhecendo Deus, servistes a deuses que na verdade não o são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Observai cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Receio ter-me afatigado em vão por vós. Então, esse é o primeira perícopezinha, né? Então, voltando ali ao início. Repetindo, né? Filiação divina, ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. A questão é que a maioridade para aquela época não era como a gente entende hoje maioridade, a pessoa atinge maioridade aos 18 anos, né? Naquela época, a maioridade era estabelecida pelo pai, era a tradição, né? Então, essa maioridade podia chegar aos 14 anos, por exemplo, ou poderia chegar só depois, tipo 20 anos, dependia de como o pai visualizava a condição, né, a capacidade do filho de assumir certos compromissos, né? Então, lendo aqui agora, né, Paulo faz uso da tradição hebraica que diz que o filho menor não tem direito à herança até atingir a maioridade estabelecida pelo pai. Até aí, ele fica sob a tutela de tutores, professores, que o orientam para a vida.
Assim acontece conosco. Enquanto não somos capazes de fazer uso do nosso livre-arbítrio, somos conduzidos pelos emissários divinos. Enquanto menores espiritualmente, somos servos da matéria, sob a tutela da espiritualidade, e escravos da nossa própria imperfeição. Vou acabar de ler, depois a gente faz comentário. Vai. A primeira fase, a da imaturidade, como servos da lei e dominados pelos fatores exteriores. Na segunda fase, a do amadurecimento, é a que inicia com a compreensão do Evangelho, que nos habilita a conquistas superiores. Com a maturidade, caminhamos sem se comprometer mais com a vida. Quem são os curadores e tutores? Elementos que nos constrangem, nos disciplinam para nos manter mais próximos do caminho do bem. Com o amadurecimento, ficamos mais livres e mais senhores do livre-arbítrio. No princípio, servo por impositivo da lei. Depois, mais consciente, senhor, que serve para se desvincular da lei, é a obediência cega sendo transformada em liberdade obediente, a única que nos fará capazes de dirigir o nosso destino sem maiores contratempos. Então, é interessante que ele faz uma comparação. Essa questão de tutela e de tutores, professores, tal, e somos tutelados pela lei, lembra? Ele comentou isso no capítulo 3, que enquanto a gente não tinha o discernimento adequado, né, para o discernimento necessário para agir com discernimento, sabendo exatamente o bem, o que era o bem, o que era o mal, né? Então, a lei era o papel da lei, né? Ele fala do papel da lei, era nos conduzir, era restringir. Lembra, Moisés tira o povo do Egito, aquele povo todo revoltado, todo rebelde, não tinha noção do que era certo, do que era errado, do que era lei, do que não era lei, do que era justo, do que não era justo. Então, foi criado ali uma coleção de leis, né, que era para disciplinar aquele povo, né, para disciplinar. Então, a lei tinha o papel de um tutor que nos conduzia para o caminho certo, porque aí a gente obedecia porque estava na lei, porque se não tivesse lei, a gente fazia uma coisa ou outra, ou deixava de fazer, sei lá, né? Então, é nesse ponto que ele volta, que compara com a maturidade. Na época, a maturidade que era estabelecida pelo pai, e depois ele fala da maturidade que nós conseguimos através da chegada do Cristo com o seu evangelho, que ele traz para a gente mais condições, para a gente, porque, lembra, essa carta, ela é muito conhecida como Carta da Liberdade, né? Por que Carta da Liberdade? E como está ali no último parágrafo, né? Antes havia uma obediência cega a todas aquelas leis, todos aqueles cultos exteriores que o pessoal fazia sem refletir se era interessante, se não era, se era bom, se não era. Fazia porque estava na lei. Mesmo porque muitas coisas, se eles não fizessem, eles eram punidos realmente, né? Pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, lá pelo Sinédrio e tal. Eles eram punidos, inclusive, né? Em muitos casos. Então, fazia por obediência cega, né? Fazia porque estava na lei, não ficava pensando se é legal, se não era legal. Mas aí Jesus traz toda essa compreensão diferenciada do que é exterior, do que é interior, do que é essencial e do que é supérfluo, né? Que o que importa é a questão nossa interior, o trabalho com o nosso coração, com a nossa vivência ali, e não com lavar a mão, não carregar alguma coisa no sábado, e etc., né? Só alguns exemplos aí. Então, era uma obediência cega, e Jesus traz para a gente uma liberdade obediente. Por que liberdade obediente? Porque aí nós seríamos obedientes às leis divinas, e não às leis civis, às leis humanas. Né? No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala muito sobre isso, da questão da lei humana e da lei de Deus. Né? A humana ela vai mudando
conforme a humanidade vai mudando, né? Ela pode ser alterada, né? Mas a lei divina não. Então, essa liberdade obediente seria relacionada à obediência às leis divinas, mas é uma obediência consciente, com discernimento, com conhecimento, com entendimento, né, que Jesus trouxe para a gente. Tá? Algum comentário, pessoal? Inclusive também a gente pode comparar com o nosso crescimento espiritual ao longo da história da humanidade, desde o do momento, assim, do nosso momento de espírito bem primitivo mesmo, né? E nós praticamos muito do momento que nós ainda praticamente não tínhamos tanto livre-arbítrio, né? Nós éramos mais conduzidos, realmente. A gente vê isso muito até hoje na questão do planejamento reencarnatório, né? Muitos espíritos que já são um pouco mais elevados têm condição de participar do seu planejamento reencarnatório, opinar, decidir algumas coisas, né? Mas os espíritos mais endurecidos ainda não têm condição de participar do planejamento reencarnatório, né? Muitos têm aquele reencarne compulsivo, né? E sem escolha nenhuma, né? Simplesmente é conduzido. Então, ainda não tem essa liberdade. Então, a gente pode até comparar com isso, né? Com isso. Algum comentário? Podemos prosseguir um pouquinho? Sim, pode ir. Então, vamos lá. O terceiro, assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos debaixo dos elementos do mundo. Esses elementos do mundo, a gente pode comparar tanto com as questões da lei da época, né, dos cultos exteriores, como os elementos do mundo, como todos os convites à materialidade que a gente tem até hoje, né? Então, a gente pode comparar com essas duas coisas aí. Paulo fala dos perigos quando nos envolvemos demasiadamente com os elementos do mundo. Olha aí, festas, prazeres da carne, sexualidade, etc. Mas Paulo vai além. Fala dos perigos, das enganosas especulações da filosofia. Respeitando muito a filosofia nos seus aspectos todos, né? Mas quantas discussões vemos de pontos filosóficos que não nos levam a nada em matéria de conquistas espirituais? É preciso nos resguardar das tradições dos homens, pois estes têm visão limitada e só entendem a vida pelo prisma do interesse pessoal. Cristo visa o melhor para a alma e para a humanidade como um todo. Portanto, para não ser escravos, optemos pelo Cristo. Só Ele liberta a nossa consciência, desvinculando-nos de todos os processos que arrasam a nossa evolução. Mais um pouquinho. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha que importante como ele reconhece nessas questões todas. Fazia parte da tradição hebraica a crença que Deus enviaria um Messias, um rei, ungido pelo Senhor, que libertaria o povo do domínio estrangeiro. Seria uma era de plenitude dos tempos, a era messiânica, que marcaria a implantação do reino de Deus na Terra. Essa era a crença, né? Para nós espíritas, isso representaria o mundo de regeneração. Paulo entende que existe todo um processo, um planejamento pré-estabelecido por espíritos superiores que dirigem a evolução planetária. A antiga aliança, feita com Abraão, né, era uma preparação para a nova aliança, onde seria cumprida a promessa através do Cristo. Esse detalhe a gente viu também semana passada, né? Da renovação da promessa com Cristo.
Paulo dizendo que Deus enviou seu Filho nos faz entender que ele já existia antes. Olha que interessante, né? Ele reconhece a questão da reencarnação, tal, né? A imortalidade da alma, o que vem comprovar a ideia da pré-existência da alma. Mais que isso, quando nos fala que o Filho foi nascido de uma mulher, ou seja, sujeito à lei divina, ou seja, descarta a ideia de Jesus ser Deus e fruto de um nascimento especial que derrogaria a lei do ordem. Portanto, descarta a ideia de nascimento virginal, como era o entendimento do cristianismo do primeiro século, e que ainda é hoje em alguns segmentos aí, né? O mesmo acontece de maneira individual. Chegada à plenitude dos tempos, nosso amadurecimento espiritual, Deus permite, isto é, a lei proporciona que nasça o Filho em nós, que é o Cristo interior, proporcionando nossa conexão com os sentimentos superiores vindos do Pai. Nascendo assim, após diversas encarnações, a nova criatura. Só um detalhe aí, né? Quando está escrito ali, Deus permite, eu diria que é mais com o que está na sequência, a lei proporciona, né? Ele vai te dando oportunidades para você aumentar o seu amadurecimento espiritual, para você crescer espiritualmente, né? Até um ponto que o fato dele permitir, não é que ele permite, na verdade, é uma conquista nossa, usando, ele permite no sentido de dar oportunidades para a gente crescer, mas cabe a nós aproveitar ou não essas oportunidades e cabe a nós o esforço e a conquista para que nasça o Filho em nós, né? Para que o nosso Cristo interior nos dê a oportunidade de fazer realmente essa conexão com o mais alto, né? Comentários, pessoal? Sem comentários? Nesse sentido, Valdete, que a gente todo dia, periodicamente, a gente recebe, como diz aquela parábola, né? Um talento. Ou um, ou três, ou cinco, né? Para a gente fazer o melhor. Todo dia, ou sempre. Cíclica, a nossa vida é assim, né? Porque a nossa vida é plantar e colher, plantar e colher. Aí tem safras que são mais difíceis até de plantar, né? Mas nós somos esse trabalhador também que planta, né? E nós somos os primeiros a colher, né? Então vamos escolher o que a gente está querendo plantar, né? Né? Exatamente, meu amigo. Exatamente. Prosseguindo mais um pouquinho. Para resguardar os que estavam sob a lei, a fim de... então, só voltando aqui, né? Ele fala aqui. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, seguindo, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Para resgatar os que estavam, assim, com aquela obediência cega, né? Que a gente falava, né? Que a gente falou ali atrás, né? Ali, eu não estava ali. Aqui a obediência cega, né? E trazer a gente para a nossa liberdade obediente. Então, Jesus é responsável por nos guiar no processo reeducacional. O fato de dizer resgatar aqui é no sentido de nos dar subsídios para que a gente possa, pela nossa consciência, pelo nosso livre-arbítrio, modificar a nossa compreensão, né? Assim é correto dizer, e Paulo mostra que sabia disso, que Jesus tinha por objetivo resgatar os que estavam sob a lei. Resgatar, libertar, livrar do cativeiro. Cativeiro, acho que ele vai falar aqui também. Cativeiro não só dos cultos exteriores, né? Mas cativeiro do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Etc. Nossa vaidade, etc. Né? O espírito redimido é aquele que já se acha liberto das vinculações transitórias oriundas da matéria e do interesse pessoal. Portanto, a missão de Jesus
é a libertação definitiva da criatura das injunções materiais. E quando ele fala os que estavam sob a lei, né, ó, resgatar os que estavam sob a lei aqui, ele fala, somos todos nós que ainda não aprendemos a desvincular-nos dos processos materiais de toda a espécie. Né? De alguma forma, a gente ainda está sob a lei. Né? É preciso, portanto, que compreendamos, de uma vez por todas, que a nossa condição de filhos de Deus não é algo que vem de cima, mas que é alcançado dia a dia pela adoção dos propósitos divinos, como norma natural, gente, de nossa conduta. É desse modo conquista. Então, essa aqui de norma natural, né, de forma natural, de forma espontânea, né? Porque aquela coisa, muita coisa a gente, como a gente já falou, muitas coisas a gente faz ou deixa de fazer porque ainda tem aquela compreensão, né? Eu não vou fazer porque está na lei, ou eu vou ser presa, ou eu vou para um umbral, ou eu vou, né? Eu não, enfim, muitas coisas a gente faz porque a gente sabe que é certo, mas a gente ainda não tem aquela consciência, aquela coisa daquela naturalidade, aquela espontaneidade, né, de agir de determinadas maneiras em algumas situações, né? Então, de alguma forma, a gente ainda está, né, sob alguns aspectos, a gente ainda está sob a lei, né? A gente vai, às vezes a gente está sob a lei da moda, né? Muita gente está sob a lei da moda, tem que, não vou usar mais isso porque não está na moda. Eu nem sei o que está na moda, que não está, né? Para mim, moda é aquilo que me deixa à vontade, que me deixa confortável, né? Mas tem muitas vinculações, né? O poder econômico. Fala, Sueli. Eu pensei também, né, na questão da reencarnação, né? Porque quando ele fala alcançado dia a dia, né, pela adoção dos propósitos divinos, isso aí é um processo longo, né? A gente tem que perceber, né, que reencarnacionistas que somos, que é processo mesmo, né, de existências, de cuidado, porque, como ele lá falou lá no início, né, o amadurecimento que faz a gente se tornar livre, né, aquela obediência livre, o amadurecimento, que requer um nível de consciência mais dilatado. A gente vai conseguindo isso como nem sempre numa única encarnação, porque informação é uma coisa, né? Às vezes a gente tem a informação, Cristo aí, a gente tem aqui o cristianismo, né, 2000 anos, e quantos ainda ignoram, né? Tem conhecimento, né? Tem conhecimento, tem a informação, mas ainda não perceberam, ainda não conseguiram perceber, ainda não tem um nível de consciência, vamos dizer assim, ampliado para adentrar mais, né, no conteúdo dessa mensagem de Jesus, e a gente só consegue isso realmente, né, passo a passo, e esse dia a dia eu estenderia aí, né, um processo longo de autoaperfeiçoamento, né, sem fim, né, enfim, é por aí. Fala, querido. Na direção do que o senhor está falando, a gente ampliar a consciência, a gente tem que, assim, assumir a nossa vida, né? Que o primeiro passo é a gente começar a assumir e vai descobrindo o que é imortalidade para a gente. O que significa isso? Nós somos reencarnacionistas, acreditamos nas múltiplas oportunidades que Deus, que é um Pai, né, misericordioso, por isso que a gente pode acreditar que Ele é misericordioso. Então faz todo sentido ter reencarnações. Se fosse um Deus que castigasse, talvez a gente não pensasse assim, né? Então faz todo sentido. Então, assim, vai aos poucos se conscientizando que vale a pena a gente se entregar, como fala o texto, né? Aquela da passagem ali fala da obediência, né? Liberdade, como é que é? Obediência, é liberdade com obediência, não é isso? Então a gente se entregar, porque a gente se entrega a muita coisa. Liberdade obediente, né? Liberdade obediente, isso, liberdade isso obediente. aí. Achei muito interessante, né?
É. Muito rico esse texto. Obrigado, Paulo. Muito bom, pessoal. Vamos lá, seguindo mais um pouco. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Como somos filhos e temos um Pai misericordioso, como estava previsto, nos enviou o Filho unigênito, que já realizou a evolução, tornando-se Cristo, para nos ensinar o caminho para a nossa redenção definitiva. Só um comentário aqui, né? Quando ele fala filho unigênito, unigênito é um só, né? Ele teve um filho só, então o cara teve um filho unigênito. Mas todos somos filhos de Deus, né? Ou às vezes aparece filho primogênito, né? Se referindo a Jesus, né? Eu acho que vocês sabem disso, em todo caso, não vamos falar aqui, né? É unigênito só no sentido, assim, de que aqui no nosso orbe, unigênito para nós, né? Porque deve ter muitos outros Cristos e outros orbes, né? Então, porque aqui para nós, ele é o único que veio até nós na condição de Cristo, é o único que veio até nós, que conseguiu, assim, refletir com maior perfeição os atributos divinos, né? Então, ele é unigênito nesse sentido, ele é primogênito, porque é o primeiro aqui no orbe a fazer, a ter essa condição, né? Então, só por isso que, né, porque parece, nós somos todos filhos dele, mas ele é filho unigênito, como assim, né? Então, é uma questão metafórica também aí, né? Vamos lá. Abba, pai. Abba é um termo aramaico que, nos lábios de Jesus, exprime a familiaridade do filho com o pai. É a mesma coisa que falar paizinho, né? É esta familiaridade por compreensão e conquista do espírito que permite a comunhão integral com Deus e o qualifica a tornar-se filho com inicial maiúscula. Como depreendemos das palavras de Jesus na oração dominical, a vontade do Pai se fará por ser ela lei. Portanto, ajustar-nos a essa vontade com entendimento pleno é o grande desafio que todos temos em nosso atual estágio evolutivo. Vamos lá, mais um pouco. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Então, no começo ele falou, lembra que enquanto não atingia a maioridade, era como se fosse um escravo, um servo, né? Que, apesar de ser herdeiro, entre aspas, ainda não era herdeiro, ainda não tinha direito à herança, porque ainda não tinha atingido a maioridade, né? E aqui ele fala, ó, de modo que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. A vida muda a partir do momento em que o Cristo é desperto em nós, através de Jesus. Ninguém é mais o mesmo após ser tocado pelo Mestre no campo do sentimento. Se antes nós fazíamos o bem e nos afastávamos do mal apenas por regras religiosas, depois do entendimento do ensino de Jesus, as ações vêm de forma natural e espontânea. Paulo nos fala que éramos servos, ou seja, aquele que faz por obrigação, né? Faz porque está na lei, né? Lembra? É obediência cega, né? Aceitando o Cristo, nos tornamos filhos, aquele que opera de acordo com a lei do Pai, por compreender que este é o melhor caminho, o que mais facilmente nos conduz à felicidade. Tudo que é do Pai é por direito também do Filho. Desse modo, somos também herdeiros de Deus. Opa, desculpa.
Algum comentário, pessoal? Seguimos. Outrora, é verdade, não conhecendo Deus, servistes a deuses, que na realidade não são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Essa coisa de ser conhecido por Deus, é óbvio que Deus nos conhece a todos, né? Fomos criados por Ele, aliás, né? Mas sendo conhecidos por Deus é como que é reconhecer essa conexão, né? Nós mesmos, né? Não tem nada a ver com Ele conhecer a gente ou não, né? É só uma metáfora mesmo, né? Entre os Gálatas, a maioria deles eram provenientes de gentios que, em outros tempos, acreditavam na existência de muitos deuses. Paulo lembra a estes a evolução que já operava neles através do Cristo, trazendo para nós, outrora nós também desconhecíamos o que hoje já é para nós certeza. Só lembrando, né, que Paulo tinha estado com eles, deixa eu ver se é o que está aqui na sequência, não sei, parece que tem mais na sequência aí. Mas assim, Paulo, lembra, quando foi para Gálatas, ele acabou ficando doente, e ele ficou muito tempo lá com os Gálatas, né? E, então, ele ficou por bastante tempo passando para os Gálatas todo o Evangelho do Cristo, né? Toda a mensagem cristã, né? Então, olha, Paulo lembra a esses a evolução que já operava neles através do Cristo, porque eles já tinham recebido muita orientação do Paulo, né? Quando não tínhamos conhecimento do elemento espiritual e das consequências morais advinhas desse saber, servíamos a vários outros interesses que, para a nossa realidade de hoje, não existem mais. Hoje, com um certo conhecimento da existência do espírito, da vida imortal, mudamos nossa maneira de viver. O sentimento que nutrimos por tantas existências tem força suficiente para provocar quedas em nós, que se não cultivarmos a vigilância. Para nos prevenir disso, estudar, perseverar no bem, apesar das dificuldades que isso representa, sejamos disciplinados e desejosos de uma nova vida. Aqui é interessante lembrar, nesse terceiro parágrafo aqui, ó, o sentimento que nutrimos por tantas existências tem força suficiente para provocar quedas em nós. Nós vimos na semana passada, ou retrasada, nem me lembro bem, lembra aquela reunião que teve com Paulo e Simão, né? Que Paulo chama a atenção de Pedro, né? Porque ele estava se desviando do caminho. Lembra aquela reunião? Com certeza vocês vão lembrar, porque foi um momento assim bem marcante, né? Então, lá naquela época, quando a gente viu isso, a gente comentou que Pedro, apesar de ter passado 3 anos com o Cristo, apesar de ter convivido com ele, né, mais proximamente por 3 anos, tendo ouvido realmente todos os ensinos do mestre, participado de todas as atividades ali, ou seja, tendo aprendido bastante, Paulo já estava numa condição muito mais melhorada do início lá, de quando ele foi chamado na praia lá, né? Ele já tinha se modificado muito, mas estava sujeito a quedas, porque ainda não era perfeito, não era um espírito puro, né? Então, aqui a gente lembra disso, né? Apesar da gente, como até a Sueli já falou, né? Apesar da gente ter certos conhecimentos, isso não impede que, de vez em quando, a gente dê umas escorregadas, né? Que a gente cometa alguns equívocos, porque as tendências que a gente traz, que a gente nutriu por muitas existências, às vezes tem uma força grande dentro de nós, né? Então
A gente é sujeito à queda de qualquer forma. E como prevenir é o que ele está falando aí. Realmente, continuar estudando, perseverando, né, perseverando na liberdade obediente, né, como a gente falou anteriormente, né, e apesar da dificuldade, realmente que isso não é fácil, mas, como a Sueli também falou, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas a gente vai adquirindo um tantinho mais a cada existência, né? Tá bom? Tudo bem? Mas agora, o trechinho que ele fala, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, para, como ele, é isso que ele fala no versículo, né? Para sermos conhecidos por Deus, é preciso que vivenciemos o amor. Só quem ama abre as janelas da alma para receber o amor de Deus, que vige pleno em todas as coisas. Paulo, então, alerta aos seus seguidores da Galácia, como já estando em comunhão com Deus, pelo entendimento do Evangelho do Cristo, voltais novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Referindo-se, claro, à necessidade das práticas ritualísticas para a pregação evangélica, conforme queriam os judaizantes impor a todos. Vocês lembram, né, que havia chegado um grupo em Gálatas que estava um grupo de judaizantes que estavam assim contra as opiniões de Paulo, né, e dizendo que tinha sim, mesmo os gentios que estavam se aproximando do cristianismo tinham que seguir todas aquelas práticas ritualísticas, todos aqueles cultos exteriores lá, né? Então, é sempre sobre isso que ele está falando na carta toda, né? Trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, podemos dizer que esses fracos e miseráveis elementos são, na realidade, o interesse pessoal, o entendimento mesquinho do evangelho e da doutrina, que levam à rivalidade de grupos seguidores do Cristo por simples questões de menor importância quanto à compreensão do que é essencial na prática evangélica. Assim, não nos deixemos escravizar outra vez pela sedução do poder temporal, nem por qualquer coisa pertinente ao mundo transitório. Essa questão aí, que está em cima aí, a gente vê também algumas, né, acontecer aí em algumas casas espíritas, tem que fazer assim, assim, assado, porque senão está indo contra a doutrina, né? Tem que fazer assim, primeiro isso, depois aquilo, não pode pôr esse, sabe, algumas regras assim, que, gente, questões de menor importância, como está escrito aí, né? São simples sugestões, sei lá. Então, que a gente não se deixe levar por essas questões aí, que às vezes aparecem aí, né? Por questões de poder temporal mesmo, né? A pessoa se vê no poder aí. Observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos? Receio ter me fatigado em vão por vós. Achei interessante essa interpretação aí, porque eu fazia ideia, por que ele acabou falando de dia, mês, ano, que história é essa, né? Quando nos referimos a dias, meses, estações, anos, em verdade estamos limitando, pois de uma forma ou de outra estamos trabalhando com o aspecto material, que é sempre transitório. O espírito, em essência, e os seus atributos básicos não podem ser quantificados. O amor não se prende a tempo nem espaço. A imortalidade não pode ser medida. A existência é algo que supera a nossa capacidade de entendimento. Assim, toda vez que, em nome do Evangelho, nos preocupamos com aspectos que dizem respeito a tempo, a números, estamos nos afastando do entendimento essencial por estarmos quantificando.
isto é, valorizando mais o que é possível de ser medido em detrimento do sentimento espiritual que nos escapa. Podemos avaliar a consequência de um abraço, de um gesto de cortesia, de um sorriso cristão? Entretanto, insistimos em medir o número de prosélitos, a quantidade de pessoas presentes a uma reunião doutrinária, o volume de alimentos arrecadados. Isso tudo para não dizermos do valor que damos aos títulos dos companheiros que desempenham determinadas tarefas no campo de exposição doutrinária ou de qualquer trabalho de serviço evangélico. Ainda tem muita gente, né, preocupada com as pessoas presentes, né? Chega quem é necessário, quem vai ser importante, que está ali e acabou, né? Eu me lembro quando o Arthur foi a primeira vez lá em Vinhedo, na casa que eu frequentava, né? Eu tinha combinado com ele uma data, e na data que a gente combinou, assim, aconteceram vários elementos na cidade ali que dividiu muito o povo, né? Então, o povo e ainda era um dia chuvoso, enfim. Eu lembro que eu comentei com ele, eu falei, nossa, Arthur, por conta disso, é capaz de a gente ter um público pequeno, né? E ele, não, se tiver meia dúzia de pessoas, é o necessário, é o que Jesus resolveu que é para ser, e vai estar ali quem precisa estar, só. Quem não veio não precisaria estar. E tudo bem, vamos em frente, né? Receio ter me afatigado em vão por vós. A experiência de iluminação espiritual se dá sempre como consequência de muita luta e trabalho. O sofrimento é sempre fator de aprendizado e crescimento na esfera do espírito. Desse modo, nunca é em vão afatigarmos pela promoção espiritual. E aí, pessoal, tudo bem? Ele é tão incisivo, né, quando coloca, né, receio ter minha... Cadê? Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho aí o slide, Val. Você está com o microfone fechado. Você quer que eu volte, é isso? Só um instantinho, quando ele diz que... No outro slide. Aqui, receio ter me afadigado em vão por vós. Eu acho interessante, porque ele realmente, né, a ficha para ele caiu mesmo. E ele espera que caia para eles também. Porque eles também ouviram, como você até falou, né, foi interessante que eu não sabia desse detalhe, ele ficou muito tempo doente, ficou nos Gálatas, né, passando ensinamentos para ele, então ele, assim, ele queria que eles não perdessem essa oportunidade de compreender, né, e, assim, para que ele não perdesse aí o tempo que ele levou, vamos dizer assim, que foi tão precioso para passar tudo isso, que eles não perdessem, né? Então, é realmente uma preocupação, né, de passar essa informação, essa experiência tão forte que foi para ele, né? E que realmente dividiu, né? Um divisor de águas para ele. E ele, como ele sabe quem ele foi antes, numa encarnação só, e como ele está agora, né? Como ele diz, Cristo vive nele, ele quer muito passar isso. E eu me lembro, guardando as devidas proporções imensas, quando eu me tornei espírita, eu queria que todo mundo fosse. E eu tinha um familiar que era assim, tinha um problema de esquizofrenia e tal, e eu cismei que eu tinha que levar para a casa espírita, porque ia ficar bem, porque ia melhorar. E realmente é aquilo, conforme falam, né? É uma faca de dois gumes, porque realmente não deu certo, né?
Então, assim, a gente tem que realmente respeitar, né, o tempo da pessoa. Porque aquilo, para mim, nossa senhora, eu achei um tesouro. Eu quero que todo mundo faça parte disso, né? Mas não é bem assim, é aquele tempo de amadurecimento que a gente precisa. Mas a gente fica, lógico, não estou me comparando com o Paulo, Paulo tinha isso na vivência dele, ele vivia o evangelho, mas a gente, por inexperiência, faz um pouco disso, esse movimento de querer, né, uma coisa boa, ai, era tão bom que fulano fosse espírita, como se ser espírita fosse, né, a salvação, fosse nos livrar, enfim, uma imaturidade. Nossa, né? É muito interessante o que você falou, né? Porque, na verdade, acho até que é na sequência aqui que ele vai falar. Aqui que ele vai falar da doença, né? Então, eu acredito, assim, que ele teve umas falas, assim, muito duras, né, com o pessoal, né? Ele sempre foi muito, né, enfático, assim, em tudo que ele fazia, né? Mas foi duro ali em algumas falas, né? Mas é porque, por conta, acredito eu, né, que por conta dele ter ficado lá bastante tempo doente e que o pessoal teve o trabalho de cuidar dele e tal, né, que vai falar agora, eu tenho a impressão que ele tinha, lógico, que um carinho por todas as igrejas que ele montou, mas talvez por essa ele tivesse um carinho um pouco maior, por conta do fato dele ter sido cuidado por esse pessoal, né, que ele vai falar agora aqui, né, que o pessoal cuidou com carinho dele, né? Então, eu tenho a impressão que ele talvez tivesse assim um carinho especial por esse pessoal, né? Como uma questão de um pai realmente chamando a atenção ali de um filho que ele está vendo que o filho tá se desviando, né? Mas vamos lá, ó. Por que os Gálatas mudaram? Suplico-vos, irmãos. Você olha como ele está, né? Suplico-vos, irmãos, que não vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós. Em nada me ofendestes. Bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos escravizei, evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebeste como anjo de Deus, como Cristo de Jesus. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo? Não é para o bem que eles vos cortejam. O que querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejeis a eles. É bom ser cortejado para o bem, sempre, e não só quando estou presente entre vós. Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Então, você vê como ele realmente, né, se sentia ali como um pai, né, uma mãe ali, como fala, sinto de novo as dores do parto, e, assim, então era um carinho muito grande, né, ele estava meio que, assim, desesperado, desesperado entre aspas, né, aflito, porque eles estavam tomando um caminho diferente, né. Val, ele realmente sentindo a responsabilidade espiritual de conduzi-los, né? Era uma responsabilidade assim, muito forte nele, né? Por tudo isso, né? Por todo esse aconchego que ele foi tratado, né? E também porque ele sentia neles um coração bom, acolhedor. Então, eles também ficou assim muito sentido deles perderem essa oportunidade, vamos dizer assim, de não se deixar voltar de novo, né, para aquelas crenças, para a exterioridade, e perder a essência do ensino, né? Tem razão. Beijo. Exatamente. Mas vamos seguindo aqui, então, ó.
voltando ao primeiro lá que a gente leu, né? Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós, em nada me ofendeste. Aqui, ele fala, vos torneis como eu. A gente tem que deixar claro que ele não está assim colocando como um exemplo, olha aqui como eu sou elevado, né? Não é isso, porque isso de forma alguma poderia fazer parte aí do caráter aí desse apóstolo que a gente conhece muito bem, né? Mas ele toma no sentido, a gente tem que encarar no sentido, porque lembra, ele contou toda a trajetória dele no começo da carta. Ele começou lá quando ele ainda era um fariseu, ainda perseguindo os cristãos, falou de toda a trajetória dele, lembra, no primeiro capítulo, né? Então, no sentido de, olha tudo que eu passei, né? Siga um exemplo no sentido de, olha o caminho que eu fiz, tenta fazer esse caminho, né? Porque eu era como vocês, e eu já, né? Então, não como eu sou, olha como eu sou lindo, né? Não é isso, mas veja o exemplo que eu dei no sentido da trajetória que eu mostrei para vocês. Então, se eu conseguir, saindo lá de um fariseu que perseguia cristão e cheguei até aqui, vocês também conseguem, né? Então, eu vos suplico, irmãos, Paulo faz um apelo pessoal aos seus seguidores. Ele era muito querido nas comunidades por ele fundadas, apesar de toda a maledicência dos cristãos judeus mais ligados ainda ao formalismo religioso que buscavam de toda forma atacá-lo. Como a gente comentou, né, os judaizantes que estavam se aproximando do cristianismo não admitiam que os judeus, os gentios, não fizessem as mesmas regras, não seguissem as mesmas regras que eles, né? Que vos tornei como eu. Na primeira epístola aos Coríntios, ele escreve: sede meus imitadores, como eu mesmo sou do Cristo. Ele queria o bem de todos, e por haver compreendido que Jesus era o melhor exemplo e que segui-lo era o que havia de melhor com vistas ao processo de libertação por todos almejado, ele, em última instância, pede a seus seguidores que imitem o Cristo, ou seja, que o tenham como modelo. O Cristo como modelo, né? Não ele. Bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Eu acho interessante aí, quando ele fala assim, em face da vossa aprovação na minha carne. Então, é como se a aprovação, apesar da doença estar nele, a aprovação foi para os Gálatas, né, que cuidaram dele. É aquela história, quando a gente tem um enfermo dentro de casa, às vezes a aprovação não é só para o enfermo, né? Às vezes a aprovação é para a família. O exemplo mais forte disso é o Alzheimer, né? Que vem mais como uma prova para a família de como cuidar ali daquele enfermo, né? Do que a própria pessoa. Às vezes a pessoa está completamente inconsciente de tudo que ela está fazendo, né? E a prova maior é para a família, né? E aqui de certa forma, ele retrata isso, porque ele fala da vossa aprovação, da aprovação dos Gálatas na minha carne, porque a doença era dele, né? Eu achei bem interessante esse detalhe aí. Paulo fala sobre como iniciou seu trabalho com os Gálatas. Ele estava enfermo e, por isso, teve que ficar mais tempo com eles, dando, inclusive, muito trabalho aos que cuidavam dele. Olha aí, né? A aprovação deles na carne de Paulo, né? Mas aqui, ele destaca que não perdia tempo em relação à sua missão evangelizadora. Apesar de doente, ele continuou divulgando ali o evangelho, né? Ele, ao invés de cair prostrado numa posição de desânimo,
o que é muito comum com aquele que não tem a fé bem desenvolvida, cuidou de aproveitar dessa permanência obrigatória na região para iniciar um novo grupo de pessoas na doce mensagem do Evangelho. Quer dizer, ele não perdeu tempo, né? Ele, apesar de estar doente, ele tinha uma força descomunal, esse homem, né? É para nós um sugestivo exemplo. Será que temos aproveitado todas as oportunidades em favor da divulgação da mensagem de Jesus? A expressão bem sabeis mostra que eles sabiam disso e que todos eram íntimos desse grande servidor da seara de nosso Pai Criador. Muito temos reclamado quando a vida nos dá a oportunidade de uma enfermidade corporal. Os Espíritos do Senhor têm nos alertado que, na maioria das vezes, quando o corpo está fraco, é que o espírito conquista novos valores no campo de sua evolução moral. Estejamos atentos quanto a isso e busquemos realizar do melhor modo como o apóstolo fez. Paulo pedia aos amigos da Galácia um pouco de coerência, pois os Gálatas receberam Paulo, num primeiro momento, com todo carinho, compreenderam sua missão e o trataram, conforme ele mesmo relata, como um mensageiro do Eterno, como se o fizessem ao próprio Cristo Jesus. Porém, quando a dificuldade surgiu, através dos adversários do apóstolo, eles esqueceram tudo isso, voltando aos velhos costumes. Tudo bem? Onde estão agora as vossas felicitações? Quer dizer, vocês estavam tão entusiasmados com tudo aí, e agora? Onde estão as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. É óbvio que é uma metáfora também, né? Com o passar do tempo, é muito comum o entusiasmo pelo estudo ou pela doutrina diminuir e os hábitos antigos retornarem ao lugar que havia sido perdido. Retomarem o lugar que havia sido perdido. Nesse momento, podemos aplicar o questionamento do apóstolo dos gentios. Que é feito do vosso santo entusiasmo? Por que é tão comum perdermos a conexão com as propostas reeducativas do Evangelho, passando às vezes a nos contar simplesmente como religiosos tradicionais dentro do movimento espírita? Esta reflexão deve ser feita individualmente por cada um. É muito comum isso, né? A pessoa entra no espiritismo, fica encantado, fala que vai fazer um baita monte de coisa, né? Depois vai diminuindo. Ah, meu Deus. Fala aí, querido. Eu tenho a impressão que um dos motivos a gente quer aquela solução mais rápida, né? Se eu vou encontrar a verdade lá, eu vou conseguir me transformar rapidinho, como se fosse assim um milagre, né? Entre aspas, né? E não acontece isso. Ou então a outra nada vai me acontecer. Eu, por entender, conhecer a verdade, eu vou ficar protegido. Os espíritos vão me proteger. Nada vai me acontecer. E não é isso. Então, são decepções de alguém imaturo como nós. É isso mesmo. Seguindo, né? Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo? Alguns judeus, recém-conversos ao cristianismo, e que tinham interesse em manter os princípios legais do judaísmo como prática cristã,
buscavam desautorizar Paulo em seus ensinamentos evangélicos, criando assim conflito entre o discípulo de Gamaliel e seus seguidores de todos os lugares, aqui em especial os da Galácia. Paulo tinha por segurança o seu bom sentimento e a certeza de ter sempre com ele a presença de Cristo a auxiliá-lo no desempenho das tarefas de evangelização. Em nosso mundo, marcado pela dualidade e pela ilusão da matéria e dos bens transitórios, é comum o adversário semear discórdia em nosso campo de atuação. Paulo ensinava a verdade do Evangelho, isso é o que lhe dava segurança e a certeza de estar fazendo o melhor. Reflexão. O que estamos pregando com palavras e com ações? Ajudam as pessoas a se libertar de dogmas e más interpretações de, por exemplo, da lei de causa e efeito? Vivenciamos o que pregamos? E a Casa Espírita, de uma maneira geral, devia fazer essa reflexão, né? Segundo as suas atitudes, né? Uma das ações que tá assumindo, né? Quando lá em cima ele fala, é comum o adversário semear discórdia em nosso campo de atuação, esse adversário, não vamos entender como, nossa, é um inimigo que apareceu aí, né? Não, mas esse adversário que semeia discórdia, ele pode até ser, assim, as questões da matéria, os convites aí de festas, de coisas materiais, assim, transitórias, né? Que acabam fazendo convites mesmo, são os convites da materialidade, né? Não exatamente uma pessoa, pode ser uma pessoa também, mas não só isso, né? Pode parecer como outras questões aí. Conforme as anotações do discípulo amado, João, né? Jesus disse-nos que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Não importa qual é a filosofia que adotamos para a nossa vida, se já nos dizemos cristãos, temos por dever o sentimento bom para com todas as pessoas, mesmo as que esposam outras crenças. Não podemos aceitar tudo que é vinculado como espírita em nossa literatura atual. Há, nos dias de hoje, muitas contradições com a obra básica. Porém, daí a expressarmos sentimentos ruins e anti-evangélicos para com estes, que por engano divulgam tais conceitos antidoutrinários, é outra coisa. É preciso aprender com Jesus que não podemos aceitar o erro, mas que aquele que erra é nosso irmão, a quem devemos amar. Tudo bem? Comentários? Não é para o bem que eles os cortejam. O que querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejeis a eles. Quer dizer, estava havendo ali uma intrigazinha, né, entre os que não concordavam com as posições de Paulo e estavam atuando ali para trazer aquela discórdia, né? Assim adverte aos Gálatas: estes que se empenham por vós, ou seja, que vos adulam, não o fazem com boas intenções. É muito comum alguns confrades nossos dizerem que o importante é a preservação da casa espírita. Outros dizem que o mais importante é a causa espírita. Aí perguntamos, qual é
verdadeiramente a causa espírita? É simplesmente a manutenção da pureza doutrinária e de seus princípios? Ou será como nos ensinou o Cristo, o atendimento das necessidades de nosso semelhante? Jesus não tinha compromisso com nenhuma religião ou seita, mas sim com a necessidade de iluminação de cada um. Por isso, não tenhamos dúvida, não é à toa que o codificador foi pedagogo. E por educação, nunca é demais lembrar o que ele pensava a respeito. É a arte de criar novos hábitos fundamentados na moral superior do Evangelho. Pois quando questionou aos espíritos superiores se tinha a humanidade um guia para servir de modelo para essa proposta reeducativa, eles foram claros. Fé de Jesus, né? Questão 625. Assim, tenhamos por intenção não uma verdade que desagregue e deserte os novos seguidores da doutrina. Avaliemos qual tem sido a nossa intenção: arrecadar elementos para o nosso partido em bases personalistas ou incentivar o estudo sincero do Evangelho buscando sua proposta transformadora de hábitos. É sempre a nossa luta interna, né? Jamais esqueçamos a proposta evangélica. É um grande desafio, pois além de nos levar à constante reflexão em favor do autoconhecimento, nos convoca a mudanças a toda hora, e na maioria das vezes, a luta é contra nossos algozes, nossos próprios algozes, né? Comodismo e interesse pessoal. Se não houver essa luta constante, aí podemos dizer com certeza, não há espírito evangélico, pois, parafraseando o apóstolo dos gentios, é seguro afirmar: onde há luta íntima pela transformação moral, aí há o Espírito do Senhor. E paramos aqui. A Sueli tem que sair mais cedo? Terminamos mais cedo. Vocês querem fazer algum comentário, pessoal? É interessante, eu estou lendo um livro, eu participo de um grupo de estudo, né? A gente lê um livro por mês. Esse livro aqui, acho que dá para ver, né? É fantástico, ele fala sobre hábito, quebrando hábitos ser você mesmo. É um livro fantástico, ele fala da explicação da neurociência, como é difícil a gente se modificar, que a gente vem ao longo de anos repetindo comportamentos, valores, hábitos, como a gente é muito influenciado, como é que é difícil a gente mudar. O nosso organismo vai se moldando. Na verdade, quando a gente fala, todo o ensinamento moral que a gente estuda no Evangelho, estão baseados em leis universais. E essas leis têm correspondente no nosso próprio corpo, nossa mente. É muito interessante, fala de consciência, né? Então, o que Jesus falou tem agora descoberta científica mostrando a capacidade da gente se transformar. E por que a gente não consegue mudar? Né? É possível. A gente tem muita dificuldade por causa dos nossos hábitos, né? Mas é possível. É possível. Com certeza é possível. Depende um tantinho de nós, né? Bom, pessoal, vamos parando por aqui, então, por hoje. Paro por aqui, a gente teria mais uns minutinhos, mas como o pessoal da segunda parou aqui, então a gente para também, né, para assim ficar equiparado, tá bom? Então, obrigado a todos aí, os comentários foram bastante produtivos, e se Deus assim o permitir, semana que vem a gente encerra
essa revisão para voltarmos aí ao estudo do capítulo 5. Que Tá? bom que deu para eu ficar até o finalzinho hoje. Então tá. Dia 11, uma segunda-feira de agosto, eu vou estar viajando, tá? Já estou te avisando.